carregar o médico. Posso liberar aqui? Pode. Olá, bom dia, Luci. Oi, Oi, bom Ciro, dia, tudo bem? gente. Tudo bem? Tudo bom? bom? Eu Tudo estava editando aqui o material e esqueci, desculpem. Relaxa, tudo Me bem. empolguei aqui. Mas a Bruna não vai participar, que ela está ausente, mas aí depois eu passo tudo para ela. Eu estava vendo, eu li o e-mail que vocês me mandaram também, né? Vendo tudo, as nossas possibilidades. E aí eu sabia que essa questão de Google AdSense a gente tem custos e temos que ver essa questão de cadastro, de custos, mas aí em relação a algumas mudanças, a gente precisa de que vocês avaliem, né? Ver também o que a gente pode mudar de pequenas mudanças, mesmo porque a gente vai estrear o podcast daqui a esse mês, final desse mês. Legal. Então a gente precisa fazer algumas pequenas alterações dentro do que a gente tem. De repente botar o podcast lá para cima, coisas básicas mesmo. Tá. E eu vou precisar da aba editais, já porque a gente está com o edital aberto do Prêmio Frauta de Barro. E Tá. aí a gente está usando matéria para tá ficando uma matéria fixa lá em cima, entendeu? Por conta disso. Mas fora isso, eu quero que vocês avaliem o que vocês acharam legal, o que não acharam, o que dá para a gente fazer para fazer esse orçamento, entendeu? Por isso que eu chamei você, porque assim, o que eu vi? Tá, vamos lá. Por um portal cultural, lá atrás a gente tinha falado de um layout, mas que esse layout para o back-end não seria tão, vamos pensar assim, fácil de ser utilizado. Essa era a nossa preocupação, né? Sim. Algumas alterações que a gente viu no material, Lucy, ele praticamente você vai ter que fazer um portal novo, porque tem adaptações no tema. Eu não quero isso. Porque assim não funciona. Aí que tem coisas? Tem coisas que a gente entendeu ali que talvez vocês não soubessem, que como, por exemplo, ele já tem sistema de gerenciamento de banner para integrar com o Google AdSense. Essa formatação de publicidade online, isso eu vou até falar para você que quem entende muito mais é o Carlos, porque o Carlos trabalhou dentro de jornal durante muitos anos fazendo publicidade online. Então, tem espaços para serem comercializáveis e que eles são mais fáceis de monetizar também, tá? Não dá só para tacar um banner, vender ali por 2 dias e para entregar X impressões, tá? Aí, algumas outras coisas também, por exemplo, algumas questões de repaginação de layout podem ser colocadas como alteração de cores, tal, que a gente tem que tomar muito cuidado só na hora de fazer isso, para isso não tirar a identidade visual da Portal do Lar. Esse é o meu medo. Eu acho precoce, a minha opinião, eu acho precoce mexer no layout, fazer uma transformação no layout, sendo que o portal tem 6 meses no ar. Entendeu? E agora que ele está firmando uma identidade aqui, agora que os jornalistas estão conhecendo a gente, que estão mandando material, que as coisas estão engrenando, e aí eu pego e repagino tudo. Eu estava falando com a Bruna que de repente é bom a gente dar um gás, uma repaginada mais nas nossas mídias sociais, no atrativo, para trazer essas pessoas para o portal, do que a gente repaginar o portal inteiro. Mas eu entendo que coisas como a publicidade, a gente precisa ter as impressões. Se a gente quer vender um banner, a gente precisa saber, precisa ter esse controle. E eu não tenho como fazer isso porque eu estou, né, no dia a dia da notícia, das coisas. Tem que alimentar muita coisa. Agora vai ter um podcast, tem as redes sociais, que é quase um outro portal. Né? Então, aí por isso que eu peço essa ajuda de vocês, o que a gente pode fazer em colaboração e o que vocês podem orçar para a gente de serviços extras que a gente possa ver se a gente consegue abarcar, entendeu? Tá.
Bom, vamos lá, assim, no portal tem bastantes adaptações que dá para fazer em termos de banner publicitário, a gente tem como colocar cores que conversem, né, ali entre a identidade visual de vocês. Então, dentro do azul, dá para ser trabalhado tom de azul, tom de amarelo, nada te impede de, em alguma outra editoria, trocar a cor para deixar isso um pouco mais próximo do cliente, tá? Mas a gente pode, inclusive, fazer uma análise para vocês prévia, tá? Dos pontos de melhoria a gente colocar. E aí, o que eu te falar? Hoje, quem faz as mídias sociais de vocês? Hoje as mídias sociais estão com a Bruna. Estão Ela que todas faz com a Bruna. tudo. Ela faz as mídias sociais nossas e da Valer, da editora, entendeu? Ela tá com Tá. 2 contas de mídias sociais. Eu fico na edição do portal, tenho apenas uma repórter, e agora eu tenho um outro rapaz para fazer vídeo para as redes sociais, e aí tá mais desafogando, Tá. mas ainda assim é pouco, é uma equipe muito reduzida, por isso que eu estou te falando, é uma equipe muito reduzida. Tem eu, a Bruna edita comigo uma outra coisa, mas o foco dela é mídias sociais, apesar dela ser jornalista, escrever e tudo, o foco dela são as mídias. Por que eu tô te falando isso? Hoje a gente faz aqui esse desenvolvimento de mídia, tá? Dentro da mídia que vocês fazem, eu vejo que não tem muito vídeo, tem bastante post estático, não tem muito carrossel. E aí o que acontece? A mídia social, ela precisa ter um movimento em que ela engaja a comunidade que está ali, porque vocês são um portal cultural. Então, para vocês, o que mais tem que ter é engajamento, tá, Lucy? Então, por exemplo, se vocês quiserem continuar colocando a mão na massa, nós temos aqui um pacote de consultoria onde a gente monta calendário editorial, tá? O que é esse calendário editorial? É pensando na jornada da sua persona, o que ela vai caminhar, colocar. Você pode continuar fazendo a produção de arte, a gente vai falando com vocês, olha, precisa entrar isso, precisa entrar essa cor, tem que ter padronização. Ah, não, quero um pacote completo, tem também. Mas eu vejo que, assim, um calendário editorial bem direcionado para vocês, a gente consegue melhorar muito as métricas de engajamento. Vocês terem impulsionamentos focados em engajar para que essa comunidade aumente. E aí você consegue pegar esta comunidade e direcionar parte para consumir o conteúdo de um portal, e neste portal você vende banner publicitário, mas uma outra coisa. Mas por que eu estou te falando isso? Dentro da tua mídia, dependendo do tanto que ela cresce, existe venda também publicitária ali dentro. E existe collabs que vão, e existem collabs que vão ajudar vocês. Então, quando a gente fala do jornalismo cultural, quando a gente está falando em abertura de consciência de uma sociedade para que ela valorize a cultura que ela tem enquanto país, vamos falar assim, e regionalidade, a gente precisa trazer as expressões de fora e comunicar de forma que todos façam parte dessa comunidade, entendeu? E aí sim você consegue reportar isso, ter um reflexo lá no site. Porque o que você vai ter? Você vai ter um podcast no site, só que você vai jogar na mídia social que você tem um podcast. Isso, os Você vai ter um curta, um shorts no YouTube Shorts, que você vai colocar tanto na mídia social quanto no YouTube Shorts, como você vai colocar para um pessoal que precisa ter essa comunicação em LinkedIn, porque assim, empresas precisam ter desenvolvimento cultural. Amanhã mais tarde vocês podem fazer projetos voltados para isso, entendeu? Que permite esse crescimento também. Então, é vasto, tá? É vasto. Sim, a gente está vendo esse mundo de oportunidades, né? Eu também vejo, como você, eu vejo que as parcerias comerciais, para mim, é muito mais fácil você fechar um podcast com uma empresa, você fechar cobertura de eventos, coisas alinhadas com o jornalismo cultural, claro, né? Nada que fuja do nosso nicho, do nosso escopo. Mas é muito mais legal fechar esse tipo de parceria comercial e mais rápido para a gente do que vender banner. Entende? Embora a agência ela tenha esse interesse porque ela tem clientes maiores, ela sabe que
que não dá do jeito que está para ela vender para os grandes. Então, há o interesse da agência da gente ter esses banners, essas coisas mais estruturadas para ela vender para clientes maiores. Esse é o grande interesse da agência, né? Mas a gente é um portal que tem 6 meses, então eu não quero ainda dar um passo maior do que eu posso dar, entende? Eu vou compartilhar aqui com você um que a gente faz administração de banner publicitário, tá? Que é o portal da Hora Campinas. Nós sempre falamos, tem publicidade demais, não falamos, Carlos? Então, eu vou te mostrar, mesmo sendo clientes nossos e a gente fazendo a propaganda, isso é um AdSense, tá vendo? Ó? Sim. Aí vem com uma nota de falecimento, o luto morre em Campinas, um dos idealizadores da Fundação FEAC, ele ainda está em destaque. Você vê que tem um Mercado Livre colocando, então assim, perdeu muito o quê? É um portal de notícias, cadê a notícia? Aí vem. Perdeu muito. Além de ter o rodapé. Então, aqui, ó, isso daqui é um banner. Esse aí. Esse é legal, um banner que entrega menos. É um banner que entrega menos, mas ele entrega impressões, tá? Aqui também tem um outro banner. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o AdSense, ele vai ter uma função que ele vai mais espantar o seu atual usuário do que permitir que ele tenha mais tempo de navegabilidade no site. E precisa ter uma análise técnica disso. Como que é análise técnica? A gente pega e começa a olhar todo o analytics do site. Tempo que está na página. Faz primeiro um banner teste, coloca o banner teste, vê o quanto que isso vai incomodar ou não o desempenho do usuário. Terminou ou não o desempenho do usuário? Gente, dá para vender esse espaço publicitário realmente aqui, entendeu? É a mesma coisa que você pegar assim, você imagina que você está todo dia acostumada a ir num supermercado, que a primeira prateleira que você vai, a primeira coisa que você entra no supermercado, ele é a fruta. E você vai naquele lugar porque é fruta e hortaliça. No dia seguinte, você mudou, a primeira coisa que você vai entrar é bebida alcoólica. O que você vai falar? Meu, o que eu estou fazendo aqui? Mudou demais. Você vai começar a criar pontos de objeção dentro do supermercado que não existiriam. É o que acontece hoje com portais, entendeu? Essas mudanças, elas têm que acontecer com base em dados, com base em melhorias, olhando analytics, olhando possibilidades de crescimento, de taxa de retorno, entendeu? Muita gente faz hoje tráfego pago para portais. Por quê? Porque aumenta o número de impressão e aumenta o número de visitação no site. Então, dá para você, de repente, pegar um meta business, investir lá um tráfego pago, que vai aumentar o volume de pessoas visitando o seu site. Isso vai fazer mais sentido, entendeu? Construindo uma comunicação orgânica eficiente, a pessoa, quando entrar lá, ela vai entender do que se trata o perfil. Ele vai falar assim, opa, peraí, então eu estou vendo aqui o perfil, se trata disso, 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 disso. Puxa, que bacana, eu tenho interesse em participar. Se você for olhar, de 1.500 seguidores, vocês têm uma média de 12, 15 curtidas em posts. E olha só, quando tem um Reels, que isso dá 1%. Quando a gente clica num Reels que tem 116 curtidas e tem um número maior de compartilhamentos, significa o seguinte, meu público quer que fale mais. Meu público quer ver mais a cultura. Meu público quer mais vídeo. Você tem 6 comentários e 116. Você foi de 1 para 10%. É muita coisa. Entendeu? Sim, e a gente já sabe disso, mas com as nossas restrições de equipe, que a gente estava, um dos filmmakers saiu, né, que era da agência, a gente ficou realmente, reduziu muito, e a gente sabe que aqui o pessoal quer ver Reels, quer ver vídeo. Mas deixa eu te trazer uma coisa agora, tá? Para você quebrar esse bloqueio. Você não precisa ter um filmmaker, tá? As pessoas gostam do dia a dia. As pessoas gostam de filmar pessoas que estão trabalhando, elas gostam do filme com a câmera do celular, e é o que você precisa ter uma boa edição gráfica, tá? O que é boa edição? Legenda, tempo de música e o vídeo ser construído com storytelling, que ele vai começar com começo, meio e fim, levando a pessoa a ter uma ação. Vídeo conecta, tá? E o teu perfil, ele é um perfil que ele precisa de conexão. Ele tem como atrair, ele tem como conectar e levar uma pessoa a agir. A ação do seu é visite o meu site, faça parte da minha comunidade. Então, o seu ponto forte é atrair e conectar, atrair e conectar, atrair e conectar. E aí,
Pegou a boiada, aí a gente começa a colocar ele no caminho do matadouro, mas não vai matar ninguém, tá? Então, é mais ou menos isso. Provavelmente vocês já têm calendários nacionais de eventos locais, de regionalização. Tudo isso tem que estar onde? Exposto. Eu vou te mostrar um perfil que a gente faz, para você entender por que a gente fala que o da mão funciona mais. Ó, vai fugir um pouco da rota, porque é uma vinícola, tá? Mas é um gastrobar, na verdade. Ainda tem a vinícola, destilaria, ó, tá aqui, ó. Vendo? Isso aqui é uma rede que a gente faz administração, tá? Então, olha só, a gente traz vídeos elaborados, depois você entra e dá uma olhada, tá vendo, ó? Sim. Com gravação de filmmaker, e olha só quando a gente faz o vídeo curto na mão, quer ver, ó, deixa eu pegar um vídeo curto de mão aqui, pegar aqui dentro do Reels, que é mais fácil, ó. Então, ó, vídeo curto, na mão, ó, mesmo tremendo, tá vendo? É a edição que conta, porque as pessoas querem algo que converse, ó, sua alma gêmea, eles têm um mascote que são lhamas, tá? Então a gente trabalha isso para integrar as pessoas. Então você pode ver, olha, que são vídeos simples, olha esse vídeo aqui, ó, que a gente postou, mão na massa, pegou mesmo o celular, ó, filmou andando, dá para perceber que é uma pessoa andando. Só que se você for ver bem, isso não teve nem impulsionamento. 3.550 views. Ele entrega mais, muitas vezes, que o vídeo elaborado, ó, que tá 920, tá vendo? Sim. Legal. Por que a gente fala isso? Não deixem de fazer, principalmente stories, dia a dia, time produzindo, porque isso vai entregar. Agora, em termos de tudo que vocês viram no portal, que a gente passou, para ter uma tomada de decisão... Pois é, eu vou olhar aqui que vocês me passaram. A gente colocou assim, monetização. O portal já possui sistema de gerenciamento e banners funcionando. Eu acho que a gente já consegue fazer essa integração na AdSense, realizar esse cadastro, aprovar a plataforma no Google. Aí, aprovou, a gente faz a implementação técnica. Então, assim, primeiro passo é organizar a casa. Vamos falar assim, entendeu? Sim. Depois... Primeiro passo é a gente cadastrar no Google, né? Isso. O Google AdSense, que ele pode levar até uns 30 dias para analisar o site de vocês. 30 dias, em média. Meu 30 Deus. dias. Tá, E aí tem que fazer isso. E aí a gente pode perceber que também, assim, o sucesso disso vai depender do quanto tecnicamente vão entrar os formatos, métricas, aí é aquilo que a gente falou. A gente tem uma parte aqui que a gente faz essa consultoria de análise de dados para passar para vocês, e tem todo esse rollout. Olha, gente, dá para pôr banner lá em cima, gente, dá para pôr banner do lado, o banner pop-up, o banner tem que vincular em tanto tempo, vamos começar com 1 ou 2 banners no mês para entender se isso vai entrar ou não, até que vocês tenham um time comercial que venda isso, essa publicidade, e aí isso faça parte do portal. Porque, vou ser bem honesta, Lucy, você tem que ter muitas impressões e muita visita para vender espaço. Entendeu? E se você também começar a precificar de uma forma muito barata, você não vai valorizar o seu portal ali. Porque o teu lead que está chegando organicamente, ele é extremamente qualificado. Então, por isso que eles querem vender. Se ele não fosse qualificado, o povo não estava doido para vender banner no seu. Sim, o pessoal tá doido para vender banner porque eles sabem que é um portal nichado, eles sabem que os nossos leitores leem de verdade, né? São os editores da Valer. A gente tem um monte de editor, um monte de escritor, um monte de, né? Então, a gente tem crônicas exclusivas de pessoas assim, né? Aqui da comunidade daqui, da elite cultural de Manaus toda, né? Tá lendo. Então, eles querem atingir essa elite cultural, que eles não são bestas. Se você pegar aqui hoje na Valer, dá para colocar um banner, e a gente coloca um banner em alguma lateral, mas que seja próximo ao topo, que vá ser algo, por exemplo, primeiro da Valer. Tá? Sim. A gente começa testando dentro de casa. Então, vamos supor que a Valer tenha desde um e-book que ela possa estar colocando online para venda, ou até algum
algum livro, alguma edição especial que ela quer colocar. A gente começa testando para ver se o seu público vai ter esse comportamento e se o número de cliques direcionados a valer, que isso sai do site, tá? Ele é eficiente. Então, o que acontece? Muitas vezes você coloca um bannerzão, a pessoa clicou, ela já saiu da sua página. Se ela saiu da sua página, ela não serve muito. Verdade. Então, tem que estar muito linkado com quem você está fazendo isso. Tirar hoje o usuário do site é o maior crime que você pode cometer contra o seu próprio site. Então, por exemplo, nas internas, que ele está lendo uma reportagem, é melhor ter, porque ele vai terminar de ler a reportagem, no final ele vai ver o banner, ele clica e sai, aí não tem problema. Então, tem estratégias para isso, tá? Para não matar o que está sendo feito. Vou ser bem honesta, porque aí senão você mata o que está sendo feito, tá? E aí a gente tem esse tipo de consultoria, de informação, a gente também programa o banner, tudo isso a gente pode passar para vocês. O novo layout, ele é bonito visualmente, tá? Ele ajuda a modernizar, mas se você for adaptar isso, você vai pagar praticamente fazer um novo site, e eu não quero. Então. Eu não quero. Nesse momento, eu não quero, porque eu acho que agora que eu tenho medo de desfazer o que está sendo feito também. Né? Agora que a gente está criando uma identidade, agora que as pessoas estão acessando, que os produtores, jornalistas, os agentes culturais estão nos procurando, mandando matéria e tudo, e está firmando uma identidade, eu vou lá e mexo em tudo. Eu não sei até que ponto... Pode ser que seja mais vendável, mas eu não enxerguei assim, tá entendendo? Mesmo que ele seja mais vendável, ele não está pensando tanto na jornada do usuário. Esse é um ponto falho que eu ia te trazer, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, que se a gente não olhar a experiência, a jornada do usuário, é um ponto complicado. Aí, a gente tem os serviços adicionais que a gente passou, que a gente pode fazer Media Kit profissional, que é criar a página Anuncie, também tem o arquivo PDF do Media Kit, isso vai ajudar vocês a venderem esse espaço publicitário pós-teste. Então, acho que tudo pode ser feito de uma forma implementada de uma forma faseada, tá? Tem também a gestão de newsletter que a gente consegue colocar a ferramenta, vinculada ao site, por exemplo, o MailChimp é o que o pessoal mais usa, tem a Brevo também, mas eu acho que aí vocês vão fazer essa contratação da licença, e aí a gente faz campanha de e-mail marketing. As campanhas de e-mail marketing... Não, só para eu recapitular aqui, o que vocês podem fazer para a gente? Essa consultoria para implementar o AdSense, né? Dos testes de banners e tudo. A página de Anuncia Aqui e com mais Media Kit. Gestão de newsletter. Gestão de newsletter é importante. Newsletter. Isso, aí pode continuar, só para eu... E a gente pode fazer essa parte também de consultoria de expansão comercial, porque assim, como a gente sempre trabalhou, e o Carlos principalmente, muito mais com publicidade online, meio que fica englobado como direcionar o seu time, porque eu vou ser bem honesta, Lucy, você não precisa de um vendedor de publicidade para vender publicidade no seu portal hoje, tá? O que você precisa são de jornalistas ativos, tá? De uma comunidade crescente que vai... a gente tem uma oportunidade de espaço que funciona no nosso jornal, ela é limitada, não é todo mundo que pode entrar, porque tem que ter uma função, e a gente consegue fazer por esse valor, por esse preço, e aí ele vai mandar o Media Kit para fazer, e aí você vai precisar de uma pessoa para terminar de fazer uma negociação, vamos falar assim. Mas como você trabalha com portal cultural, eu preciso te colocar que assim, você não tem que convencer alguém a anunciar no seu portal. Você é um objeto de desejo de anúncio das pessoas. E se você mostrar que você tem muita disponibilidade, elas não vão fazer. É por isso que tem uma agência grande querendo fazer, porque ela sabe disso. Tá? Sim. Então, você tem que trabalhar essa escassez a seu favor. Hoje você está com 1.500, vamos supor que você vai chegar lá na rede social com 25 mil seguidores de um portal cultural, é um número estrondoso para uma área cultural, tá? E você tem uma comunidade que engaja, aí vai começar um monte de gente pedir para colocar publicidade dentro do seu Instagram, isso vai te monetizar mais.
o nosso portal, ele é totalmente orgânico, a gente não investiu em nada de tráfego pago, em nada de nada. E tem 6 meses. Daria para estar com mais de 20 mil se eu quisesse e monetizasse tudo isso, daria. Só que é porque o nosso foco foi a inauguração da Valer. A Valer Teatro já está com mais de 16 mil. Então, a gente tem contas parceiras que são, que podem collabs. Então, uma pessoa quer anunciar, porque ela quer também estar dentro do Instagram da Valer, ela quer estar dentro da editora, entendeu? Então, o portal não tinha tanto essa preocupação antes, né? Logo que inaugurou em crescer o número de seguidores e tal, porque o nosso foco era crescer a Valer Teatro como um centro multicultural. Agora que a gente já está estabelecido como um centro multicultural, Valer Teatro, editora, galeria, café, restaurante, agora temos um portal de notícias culturais. Olha que legal, mais um, né? E aí agora as pessoas estão vindo realmente. Já tem gente fechando o podcast, já tem gente fechando. Só que a questão do portal em si, de anúncio, é que a gente não é minha expertise o comercial, né? Não é minha expertise. E aí a agência viu essa oportunidade, lógico, eles querem, né? E assim, a gente tem um lado bem comedido aqui, tá? Porque a gente já passou por muitas coisas e assim, é bom ter a expectativa versus realidade, porque senão tem uma frustração no caminho. Mas eu não mexeria agora no layout, eu faria alguns testes por enquanto para banner, aí eu vou pedir a gente vai montar para você uma proposta e faseado. Testou o banner, 1 mês, dá valer. Quanto deu de retorno, quanto deu de impressão, incomodou o usuário, não incomodou? Eu tinha um número de visitantes que ficava, sei lá, 1 minuto no site, caiu para 30 segundos, peraí, nós estamos perdendo 30% de visitação no site, que o cara podia consumir muito mais coisa. Vamos colocar banner sem botão de redirecionamento? Só como uma propaganda e branding, que às vezes, pelo menos, eu não tiro o cara do meu site, que é essa a intenção, se tiver todo o link, lembra que ele vai para fora. E aí, com base nesse estudo, a gente já vai te passar também sobre o Media Kits, outras coisas para venda, e aí eu entendo que vocês têm que passar essa experiência de teste para ver se vale a pena. Nesse meio tempo, vai abrir no AdSense, cria conta, tá pronto, antes do Carlos implementar, a gente já vai ter um histórico de como se comportou com banner. Se não pode acontecer de tacar banner do AdSense, o que vai acontecer? Você monetizou o site, mas você perdeu o usuário. Perdeu tempo de navegabilidade, tá? Então, apesar de amarmos a publicidade e vendermos isso aqui, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que isso não impacte no negócio de vocês, tá? Seja tão intrusivo. Não pode ser tão intrusivo. Para isso, a gente tem mídia social também, que aí dá para vocês trabalharem. Eu vou passar para vocês o que a gente trabalha hoje aqui com montagem de calendário editorial e estratégia, se vocês tiverem os criativos. Então, por exemplo, a gente fala, olha, você vai ter que ter 4 reels no mês, a gente dá o roteiro, mais ou menos, do que fazer, como fazer, do carrossel, quantos tem, stories, o que mostrar, fica toda uma equipe de apoio para vocês, o calendário, e vocês vão colocando mão na massa. E aí, nisso, a gente coloca também, precisa contratar a ferramenta tal, precisa funcionar de tal lugar, precisa fazer isso, hoje é um dia de maior aceitação para o seu público, precisa que você for. Então, você recebe o farol do mês, mas você tem ativamente alguém olhando para falar para você o caminho que precisa ser feito. A gente tem os designers aqui da editora que a gente usa, tem a Bruna que faz texto, cria também, ela é uma criativa, e tem um filmmaker. Então, e eu acho que dá para fazer bastante coisa. Eu vou passar para você também a proposta da parte de estratégia, de posicionamento de marketing digital mesmo, que pode ser utilizado ali. E aí, o que for fazendo sentido a gente começando, aí a gente vai fazendo com vocês, entendeu? Fica bem tranquilo. Bom. Eu só não mexeria real hoje, totalmente no layout do site, eu acho que ele tem que ter um tempo aí, portal de 1 a 2 anos, tá? Podem ter ajustes, mas ajustes mais suaves, senão você vai correr aquele risco de, como fez a Pepsi, trocou 500 vezes a logomarca dela, e teve problema de posicionamento há 20 anos atrás, e teve agora 3 anos recentemente,
Uma Coca-Cola que nunca mexeu na marca dela e sempre se posicionou e nunca teve problema. A marca da Coca-Cola. Entendeu? É uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Sim, eu vou analisar novamente essas sugestões que eles mandaram. Vou ver o que a gente pode mudar pontualmente, nada de mudança de layout brusco, mas só o que a gente pode mudar pontualmente dentro do que a gente já tem. Não, essa questão das subcategorias que eles falaram, não sei se é possível, mas eu percebo assim que eu comprimi, né? Eu dei aquela comprimida e coloquei tudo em artes. Mas eu percebo que o audiovisual é uma coisa aqui que está demais, de muito projeto, muita coisa, e está ficando suprimido ali, né? Olha Eu vou só. dar uma analisada bem detalhada no nosso. E outra coisa que eu acho que também tá estranho é a parte dos colunistas, porque está muito estático. De repente, a parte dos colunistas deveria ser igual às matérias, a chamada das colunas mais recentes da pessoa, entendeu? E a bolinha só do nome, assim. Não sei como a gente poderia fazer isso, mas Não dá. essa coisa estática me incomoda, das colunas, da gente não ter as últimas, as recentes, né, como se fossem matérias, e essa questão que eu suprimi o artes, botei dentro de artes tudo, né, dança, teatro, música, botei tudo dentro de artes, e tem algumas categorias que toda hora tem notícia, tá entendendo? Tá extrapolando. Entendi. É Entendi. só isso que eu Essa parte de percebi. apresentação aqui, ela pode ser alterada, por exemplo, em home, uma coisa que a gente pode ver sempre que você tiver um podcast, alguma coisa, tá vendo que ela tem a home tem uma parte mais de catálogo mesmo. Pode ser alterado uma chamada ou outra, a gente já pode colocar aqui direto, tá vendo? O podcast pode ser aí, né? Ou já pode até subir, pode ver com o Carlos como que programa para subir. Por exemplo, aqui tá vendo, ó, coleção, mitos, tal, publicidade. Você vê que você já tem uma publicidadezinha, ó. Sim, estão rodando esses banners, tão legais, porque tu tá vendo um, eu tô vendo outro aqui, por exemplo. E aí o que você pode? Você tá vendo que aqui os colunistas estão aqui, ó. Sim. Tá vendo? Ele tá entrando embaixo da publicidade. Então, o que dá para fazer? O banner, ele ocupa espaço, o colunista, ele pode subir. Mas aí, o seu site é um site ativo, tá? Então, por exemplo, nós vamos tirar essa publicidade. Não é isso, eu não quero tirar a publicidade, eu quero que em vez de só estar aqui, Leila Leong, escritora, eu já queria que tivesse a última crônica dela aqui. Entendi. Em vez de estar o Odenildo, eu queria que já tivesse a crônica do Odenildo, entendeu? Como se fosse uma matéria. E aí eu não sei como é que ficaria o nome dele aqui, a bolinha da foto. Esse que é o problema, entendeu? Porque assim, ó, o que ele puxa aqui, ó, deixa eu te explicar, em termos de programação, o que ela puxa aqui, olha, quando eu clico nela, olha só. Vai para a última crônica. É uma bio, né? Mas é a bio curta dela. O que acontece? Se eu não explico quem é, por que eu vou querer ler algo dela? Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Sim, não, eu te entendo, é isso que eu tô falando. Será que não dá para ser. Mas aí fica muito grande, não tem condição, né? Só se e aqui se a gente depois botasse antes da Leila a crônica mais recente, só uma, de todos eles, a que foi publicada mais recente? É possível. Uma chamada. É possível. Né? É possível. Colunistas. A mais recente. A mais recente, porque me incomoda a pessoa não saber o que está sendo falado, publicado. Nesses Folha da Vida tem sempre a crônica, né? Que é mais recente que a pessoa publicou. Olha a publicidade da Valeira aqui, ó, no final, ó. Isso daqui já é mais inteligente, ó. Li, não saí, rolei quase 90% da página. Opa, eu vi publicidade. Isso é inteligente. Tá vendo? Vi, opa, publicidade aqui, reforço de banner, tá vendo? Isso é um caminho inteligente. São pontos estratégicos. Quando eu clico no Saiba Mais, eu tiro ele da página, tá? Mas essa é a função dele. Essa é a função dele. Então, por isso que eu falo para você que às vezes, ó, Valer Editora, isso tá bacana. Agora, imagina se eu pego e coloco um bannerzão desse aqui. Puxa, olha o que eu tô fazendo. Já tira a pessoa da página. Então, já tá saindo aqui, ó.
Mas esse é o que eles mais pagam, assim. Né? Mas aqui é o que mais paga. Então, por exemplo, Sim. hoje o seu pessoal ele já está acostumado com o banner aqui. Tá vendo? Sim. Então, se a gente colocar um banner que não seja da Valer aqui, com um pouco de espaço, aumenta, e ele traz resultado, esse é um ponto de venda que você já tem, sem ter que mexer na estrutura do seu site. Entendeu? Ele já existe. É que, pensa, o cara ele tem que te pagar muito, Lucy, para ele trazer tráfego, o cara fazer isso, ó, e ele não vê mais o seu, ele vê o de outro. Ele vê o que está sendo vendido. Então, isso daqui vale ouro. Isso daqui precisa ser muito bem comercializado, entendeu? Mas eu vou ver com o Carlos também o que a gente consegue mexer um pouco em termos de infraestrutura para entrar, de repente, mais aqui nessa lateral um pouco de banner publicitário, deixando só essa parte maior de destaque, ou subindo vídeo, podcast, entender o que o tema permite também fazer em termos de logística, tá? Aquela parte que eles colocaram, o YouTube e o Spotify do lado, eu achei bonitinho. Achei funcional, porque a pessoa pode escolher tanto o áudio quanto o vídeo, né? Assim que o podcast estrear. Isso foi uma mudança que eu achei interessante, eu não sei se é possível. Sim, a gente pode experimentar, sim. Eu crio uma... Eu crio um clone da página inicial para não estragar que está veiculando. Então, crio um clone, faço as mudanças lá conforme as sugestões, vocês conseguem avaliar, né? E estando de acordo, a gente ativa ela como oficial. Lucy, lembrando que a gente vai olhar no Analytics para ver qual é o seu comportamento de público, mas a gente tem que pensar que o mundo vê assim, ó, hoje, tá? Ainda que ele vai. Então, o que eu tô vendo, ó? Eu tenho a chamada principal, tenho as categorias, as outras. Eu tenho aqui o podcast, o YouTube. Eu tenho o que chama atenção. Imagina que o cara abriu agora isso daqui, o que ele viu aqui em cima? Um banner. Entendeu onde está? A gente tem que tomar cuidado com essa experiência de usuário. Então, por exemplo, eu li aqui, vi as categorias, tem um banner, ou eu tenho um banner depois da onde que eu quero que é o podcast. Porque se você levar hoje, se tiver um podcast, um canal no YouTube, lá você colocar publicidade, vale muito mais a pena. Entendeu? Entendi. Porque você está falando de entregar site que são dezenas, centenas e milhares para falar de um canal que ele entrega milhares, milhões. O teu ouro não está ali, exatamente. Ele está em tudo que ramifica dali. Mídia social, que é YouTube, Instagram, TikTok. Sim. A gente posta um vídeo de agenda cultural, um monte, né? Milhares de visualizações. Não adianta, as pessoas veem no Instagram mesmo. Olha, e a coisa que você pode divulgar hoje, vocês estão com 22 inscritos, 18 vídeos. Legal ter uma coisa para falar para as pessoas seguirem, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 vídeos aqui. 5, 6, 7, não, tem mais. Pouco vídeo. Vai começar agora com os podcasts, né? E a gente vai fazer campanha. Aí é outra história, né? Que agora que a gente vai estrear o canal, bem dizer, o que a gente colocou aí foram mais vídeos da editora, não tem grandes reportagens nem entrevistas. Agora que vai começar o canal do YouTube. Então, aí, é isso que eu falo, tudo que vai fazer, a gente consegue ir fazer essa construção com vocês, pensando de uma forma estratégica. Eu vou montar a proposta, vou passar para vocês avaliarem com calma. Olha o que a outra portal de publicidade trouxe para vocês entenderem o que faz sentido, pensando sempre nisso. Não precisa ir muito longe, tá, Lucy, para pensar. Eu sou usuária. Quando eu entro num portal cultural, quando eu estou consumindo uma informação, o que eu não gosto que apareça? Eu tenho muito receio dessas publicidades, assim, do que vem, sabe? Que coisa que não tem a ver com... Tem essa questão, por exemplo, coloca no mudo, por favor, irmão. Pode aparecer banner de jogos de azar. Pois isso é meu único receio, né? De vir uma coisa totalmente nada a ver. Sim, concorrente, mas lá no AdSense tem um lugar que você coloca uma lista de pessoas, né, de clientes que você não quer que anuncie, por exemplo.
o concorrente da Valer, pornografia, jogos de azar, essas coisas. Então, Sim. o AdSense tem esse filtro, tá? Dá para fazer essa... Já pensou? A gente está bem lá e aparece o Casarão de Ideias, que é o nosso concorrente principal. Aí, putz, né? Não, mas pode ficar tranquilo que lá no AdSense tem como fazer esse bloqueio. E ainda no AdSense tem uma régua lá também que você pode colocar no total de publicidade, médio, pouca, para também não ficar saindo pop-up de todo lado. Publicidade até em cima, a cada parágrafo, uma publicidade. Então ele tem um nivelador também ali de banners que pode aparecer ou não, tá? Tá bom. Então tá, eu vou aguardar. Essa questão das modificações, eu vou conversar com o seu Isaac, que não tem como, nesse momento, teria que fazer uma reestruturação do site, nem ele quer isso, nem eu quero isso, nem tem verba para isso, para refazer o site. Então, a gente vai fazer pequenas alterações pontuais e vamos fazer um estudo para fazer a implementação do AdSense e como monetizar mais o portal e as nossas mídias. Esses ajustes, inclusive, que você vai precisar ser feito, leve no site, você já tem um pacote, vocês têm que usar dentro do recurso que vocês têm. Isso, é isso que eu quero, que a gente use dentro do nosso pacote esses pequenos ajustes, uma abinha, uma coisa que a gente, não, talvez cores, como você falou, coisas que não fujam da nossa identidade, mas olha só, artes, vocês comunicam aqui com a cor rosa na mídia social, é uma coisa que vocês podem ter uma troca de cor ali. Tá? Por exemplo, vocês têm amarelo para quando é um evento especial, então você pode ter para ter um destaque de evento especial, porque ele está se comunicando ainda com aquela cor. Isso, mas, por exemplo, você não pode ter um vermelho no seu site, que nem estava lá, um laranja. Nada com não tem nada a ver. Eu acho que essas mudanças, artes e entretenimento, artes é mais a cor rosa mesmo. De repente, o roxo vai para blogs e colunas, né? Porque assim, aqui, por exemplo, quando ele traz alguma coisa de escritor ou de agenda cultural, ele navega entre um azul claro e um amarelo na mídia social. Então tem que seguir o padrão. Não dá por dia para noite mudar isso. Porque é algo que a pessoa está meio que esperando aquilo, entendeu? A gente tem que mexer porque a gente mexeu e acabou ficando meio doido mesmo, desalinhou as editorias que estão no site do que a gente está chamando para rede social. As cores não estão convergendo. Agora que você falou, eu estou percebendo isso aqui. Então, a gente tem que fazer essas melhorias mesmo. Não, tá bom. A gente vai passar tudo para vocês. Aí deu certo. Aí vocês vão ter o preço do Media Kit para poder se programar, ver o que vocês querem também que a gente possa apoiar estrategicamente em vocês com as mídias, com essas coisas, para que vá sendo construído de uma forma sustentável para vocês, tá bom? Tá bom. Vou falar nessa questão, que a gente vai fazer pequenas mudanças pontuais dentro do pacote que a gente já teve, não tem como fazer uma reformulação do portal agora, e nem é interessante para o nosso público, para o nosso usuário. E pelo menos no próximo ano, não. E aí eu aguardo esse retorno de vocês, do que vocês podem, né, apoiar nessa questão das vendas, Tá bom. Dos anúncios. Combinado. Tá bom, tá. Combinado. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia para vocês. Obrigado. Você também. Tchau, tchau. Tchau.